A paz do Senhor, servos amados de Deus. Eu hoje trouxe uma palavra para vocês que estaremos a falar sobre perdão. Perdão e não seja como os de Nínive. Por que os de Nínive? Porque os de Nínive, quando eles foram primeira vez enviado o Jonas para pregar lá, eles se arrependeram dos seus pecados, inclusive o rei se vestiu vestes de pano, e eles se arrependeram e Deus os perdoou. Porém, eles voltaram-se a corromper. E Deus enviou o profeta Nahum para pregar novamente. Portanto, eles não deram ouvidos e acabaram por ser... babilônios acabaram por tomar conta da cidade, da terra deles. Portanto, os versículos que eu quero aqui partilhar com os amados irmãos sobre o perdão, compreendermos sobre o perdão. Não se pode falar do perdão sem falar do arrependimento. E o mais engraçado é que nós queremos ser perdoados, mas nós não queremos arrepender, né? É importante nós enfatizarmos esse ponto de sermos perdoados por Deus, mas a palavra do Senhor vai nos ensinar que nós devemos perdoar para ser perdoados. Nós estamos à procura de ser perdoados, mas não queremos perdoar. É muito importante nós compreendermos isso, que quando nós estamos à procura do perdão, nós precisamos entender que nós devemos perdoar. Nós devemos aprender a perdoar, porque o perdão não provém do homem, o perdão provém de Deus. E automaticamente, quando alguma coisa aconteça que vem fazer com que nós venhamos prender o perdão dentro de nós, nós devemos procurar ajuda em Deus para que Deus nos ajude, entretanto, a liberar esse perdão. Então, para nós recebermos perdão de Deus, nós precisamos de liberar perdão também para aqueles também que nos ofenderam. Portanto, amados irmãos, é necessário compreender que o perdão virá após um arrependimento. O perdão virá após um perdão de outra pessoa também que nos magoaram, que nos fez mal, para nós também recebermos perdão. Portanto, é necessário nós entendermos isso. E falar um pouco que hoje em dia nós podemos ver que o povo tem estado muito à procura da profecia. As pessoas têm sido enganadas por causa da profecia, por causa de uma palavra profética, por causa de um live profético. Tudo que leva para ouvir uma profecia, as pessoas hoje em dia correm atrás, são capazes de pagar. Só que o dom nos é dado, não é para vender o dom. As pessoas podem abençoar, sim, a obra daquele pastor, daquela pessoa que Deus usou, o profeta. Sim, sim. Segundo a orientação de Deus, obviamente. Mas não por ser impelido por homem para que faça, ou para que pague, para que receba uma profecia. E eu gostaria muito de dizer isso, que ao invés de nós procurarmos muito palavras proféticas, a profecia... Aliás, não existe a profecia maior que a própria palavra do Senhor. Aleluia. Então, devemos compreender que, ao invés de estarmos sempre à procura de profecia, disto e daquilo, devemos procurar estar mais perto de Deus. Porque, na verdade, Deus está sempre a falar. E Deus fala com aqueles que estão disponíveis. Deus fala com aqueles que estão perto. Nós, às vezes, acabamos por não ouvir a voz de Deus porque nós, simplesmente, estamos muito entupidos com muitas informações. E nós não procuramos ter comunhão com Deus. Muitos de nós só vamos atrás de Deus quando nós temos uma necessidade, quando nós precisamos de alguma coisa. Se nós precisamos de alguma coisa, automaticamente vamos a correr atrás de Deus. Vamos pedir alguma coisa ao Senhor. Mas de ter uma intimidade, ter intimidade com Deus, conhecer o falar, o agir, o mover, os passos do Senhor, nós muitas das vezes não estamos preparados para isso, porque nós simplesmente queremos esperar que um pastor, que um profeta vá a uma live e vai ali e manda profecias, não sei quantos. Isto é pecado, irmã. É assim, tudo que é exagerado, tudo que nos leva para longe de Deus é pecado, sim. Tudo aquilo que nos leva para longe de Jesus é pecado. E se uma profecia, se uma palavra vai te tirar do centro da vontade de Deus, obviamente que precisa ser analisado. Portanto, nós não devemos ser como os de Nínive, mas nós devemos aprender a arrepender dos nossos pecados. Não quero fugir um pouco desse ponto. Eu queria aqui partilhar convosco Mateus 6,12, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que nós queremos
ir perante Deus, Senhor, perdoa-me, perdoa-me, mas nós não queremos perdoar os nossos devedores. Quantos de nós que hoje em dia estamos a carregar certos tipos de sintomas, doenças, às vezes a nossa vida parece estar parada, paralisada, praticamente, porque achamos simplesmente que é o fulano e o Beltrano está a fazer macumba, não, ou que está a fazer trabalhos de feitiçaria contra a minha vida, ou que é o diabo. O diabo, obviamente, que está ali, é bíblico, que ele está ali todos os dias a derredor, para bramar, a rugir contra as nossas vidas, para nos destruir. Isto é verídico, é verdadeiro. Mas nós precisamos de entender que não há maldição sem causa. Se alguma coisa está acontecendo na nossa vida, nós precisamos realmente de ir na palavra do Senhor para fazermos um raio-x de nós mesmos, analisarmos como é que nós temos estado perante ao Senhor. Amém? Portanto, é muito importante que quando nós vamos buscar perdão no Senhor, nós devemos perdoar. E devemos, eu volto a repetir, que o perdão vem com arrependimento. Amém? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não é só Deus vai me perdoar, não. Não é só Deus vai me perdoar. Precisamos de arrepender dos nossos pecados. E arrepender nos nossos pecados é quando nós nos arrependemos e não voltamos a cometer o mesmo que estamos a cometer para não tornar iniquidade. Então, amados irmãos, vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Porque nos dias que Deus não nos responder à oração naquele ponto que nós queremos, para nós não ficarmos frustrados. Mas quando conhecemos Ele por quem Ele é, automaticamente, mesmo que nós oremos, pedimos e não recebemos naquele momento, vamos ter discernimento que quando Deus não nos dá, é porque não chegou o tempo, ou é porque simplesmente aquilo que vem, ou que estamos a pedir, pode nos tirar da presença do Senhor. Porque toda amizade que é regada todos os dias vai sempre gerar frutos. Então não veja Deus simplesmente como um multibanco ou como uma torneira de água. Não. Tem que ver a Deus como a fonte da vida. É mais que uma torneira. Aleluias. Então devemos levar isso em consideração. Deus abençoe por esta palavra. Volto a repetir que esta palavra é: não seja como os de Nínive. Então, se nós queremos ser perdoados, devemos perdoar. Perdão sara. Perdão cura. Perdão liberta. Deus abençoe.